Olá, olá pessoal, sejam todos muitíssimo bem-vindos à nossa aula inaugural aqui da jornada do Poço à Luz, tá certo? Vocês que estão aí acompanhando pelo Instagram, houve um pequeno atraso porque vocês sabem, a gente não pode deixar as máquinas sonharem que nós estamos precisando delas, não é verdade? Se o computador souber que a gente está precisando com urgência, ele vai falhar. Então nós cometemos este grave erro de deixar o computador saber que o negócio tinha hora e aí tivemos alguns probleminhas técnicos, mas já foram resolvidos. E cá estamos nós aqui. Quer dizer que é uma satisfação muito grande, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Deram uma notada aí na imagem, né? Um formato diferente. Nosso indefectível cronometrista e câmera Caio ali está por trás de toda essa mágica que vocês estão vendo aí. Vai ter corte de câmera, né, Caio? Vai ter efeitos sonoros, vai ter o que tanto, cara? Me diga aí. Já cortou para essa câmera, cara? Foi rápido assim? Caiu um operador, eu não tenho nem o que falar de cara. Mas é isso, pessoal. Vamos lá. Muito obrigado por vocês estarem aqui. É um prazer, como eu disse, muito grande e genuíno tê-los aqui comigo, tá certo? Então, a jornada do Poço à Luz, vamos ser mais delongas, né? Ela vai falar de uma caminhada, certo? Ela vai falar de uma distância percorrida. Óbvio, essa distância já está no título, né? Do Poço à Luz. A caminhada já está dada. O lugar de partida e o lugar de chegada já está dado. E a pergunta primeira, me parece, é o seguinte: por que raios chamar esse momento que nós vamos viver hoje, amanhã e depois de uma jornada do poço à luz? O que isso significa dizer? Veja, quando eu falo a palavra poço, percebam que um mundo de conceitos, um mundo de imagens e de sensações vem à mente de vocês. Então, quando eu falo poço, aí você tem a imagem de um poço. O que é um poço? Um poço é um lugar superficial? Um poço é um lugar aéreo? O poço é um lugar nas nuvens? Não. O poço não é um lugar superficial. Por definição, o poço é um lugar profundo. O poço não é um lugar superficial. Por definição, o poço é um lugar também para dentro, que não está só na superfície. Ele toca o interior. Poço também não é uma coisa aérea. O poço é cavado em um lugar firme, em uma rocha firme, em um ambiente arenoso, em um ambiente terroso, mas em algo mais material. Não algo como uma nuvem, como o vento, não. É algo mais sólido. Quando eu falo poço, todos esses conceitos, todas essas imagens vêm à cabeça, mas vêm outras imagens. O poço é um local escuro, é um local escondido, não é verdade? Tudo isso vem na palavra poço. Todas essas imagens estão acopladas à palavra poço. E quando eu falo a palavra luz, quais são as imagens que vêm? Perceba, na luz está a imagem da clareza, está a imagem da visão. Na luz está a imagem da razão. Na luz está a imagem do conhecimento. À luz da razão está a imagem da vida. Quer dizer, se você tapasse o sol, você não teria vida sobre a terra. Se você tapasse, impedisse o sol de tocar o mundo, você não teria plantas, você não teria animais, você não teria nada. Então a luz está ligada à razão, a luz está ligada à fecundidade, a luz está ligada à consciência, a luz está ligada à beleza, a luz está ligada ao resplendor, né? Quem aqui fez o curso natalino, por óbvio, lá em dezembro, né? Quem fez o curso natalino comigo, estávamos falando sobre os símbolos dos presentes levados até o Cristo recém-nascido. E entre aqueles presentes estava o ouro. E por que o ouro é o símbolo da realeza? E por que o ouro, embora não seja o metal mais raro, existem metais mais raros do que o ouro, mas por que ele é tão cobiçado? Por que o ouro desperta tanto desejo, né? Porque o ouro ele é a materialização da luz. Veja, o ouro é isso, a maneira como ele reflete, a maneira como ele é moldado. Então, o ouro é como se eu conseguisse pegar a luz e transformasse aquilo num objeto material. Isso é o ouro. Quer dizer, as joias, outras pedras preciosas, como é que você vê a beleza e a pureza de um diamante? E como é que você vê a beleza e a maestria de alguém que lapida aquele diamante até ficar naquela forma belíssima, né? Você pega o diamante bruto e o cara vai lá, desgasta uma parte, desgasta outra faceta e vai criando aquelas formas. Como é que você sabe da habilidade de alguém que faz isso? Pela maneira como a pedra final vai refletir a luz.
Então a luz está ligada a todas essas imagens de coisas boas, de coisas grandes, de coisas belas, de coisas luminosas, de coisas claras, de coisas límpidas, de coisas cristalinas. Ora, então, vocês podem pensar junto comigo que poço e luz não necessariamente são coisas físicas, um poço e um raio de luz. Que eu estou usando essas imagens, poço e luz, para falar de outra coisa. Então, poço e luz são símbolos de outra coisa, não é verdade? Eles são símbolos e os símbolos carregam toda essa força. Qual é a força? É a força de você falar uma palavra, de você utilizá-la num determinado contexto, de você utilizá-la simbolicamente e todo um conjunto de conhecimentos, de imagens, de situações, de valores, de coisas virem acoplados. Então, quando eu digo do poço à luz e uso poço e luz como símbolo, como símbolo de interioridade, profundidade, solidão, silêncio, escuridão, e o outro como símbolo de clareza, realeza, beleza. Ora, quando eu uso essas coisas como símbolos, vocês já sabem que elas estão indicando situações e realidades mais profundas do que algo à primeira vista poderia apresentar. Então eu quero começar falando para vocês, e comecei já traçando, né, essa diferença aqui do poço e da luz e do uso do símbolo. Por quê? Porque nós vamos usar alguns símbolos ao longo dessa aula, tá certo? E a gente tem que entender a profundidade e a beleza dos símbolos. Veja, minha gente, certas coisas só podem ser ditas a partir dos símbolos. Certas coisas só podem ser ditas a partir dos símbolos. E por que elas só podem ser ditas a partir dos símbolos? Porque existe uma questão na realidade que só é resolvida por Deus e em Deus, mas em nós, humanos, não tem como ser resolvido, que é o seguinte. Eu, Pedro Augusto, não tenho como observar um objeto de todos os seus ângulos ao mesmo tempo. Eu tenho como fazer isso? Você tem como fazer isso? Você tem como pegar esse celular aqui e observar esse celular de todos os ângulos ao mesmo tempo? Você diz, Pedro, mas eu posso pegar ele e ir rodando. Eu sei, meu filho, mas se você for rodando ele, você vai estar com uma face virada para você a cada vez. Então, eu estou olhando aqui a tela, aí eu viro aqui, eu estou olhando só o lado. Aí eu viro aqui, eu estou olhando a parte traseira. Mas eu estou olhando ao mesmo tempo, ou seja, no mesmo ato de inteligência, eu estou vendo esse celular inteiro por todos os seus lados? É óbvio que não. Então, a realidade, ela nunca se mostra a gente sob todos os ângulos de uma vez só. Ela se mostra a gente de maneira sucessiva. Eu vejo um pedaço, depois eu vejo outro pedaço, depois eu vejo outro pedaço. O que é a beleza do símbolo? O que é que um símbolo faz? Ele pega todos esses pedaços da realidade e cola nele. E cola nele. Então, quando eu digo que um poço representa a profundidade, a escuridão, aí eu dou um salto a mais. A solidão, a frieza do isolamento, né? O deserto da ausência de outras pessoas, a distância que me separa da superfície onde as pessoas estão. Então, quando eu uso o símbolo do poço, todas essas facetas da realidade, elas estão coladas no símbolo. Vocês percebem? Elas estão ali coladas. E quando eu uso o símbolo, é como se eu pudesse observar vários ângulos da realidade de uma vez só. Então ali está colado no poço todos esses ângulos da realidade, todas essas facetas da realidade. E ao usar o poço como símbolo, eu posso percebê-las, porque todas elas estão coladas ao poço. Do mesmo modo, a luz. Então, várias facetas da realidade ligadas à luz são observadas quando eu coloco a luz como símbolo. Vocês já pararam para pensar, por exemplo, por que é que alguém fala assim, a luz da razão? Ou então, uma música do cancioneiro popular, né? Aquela música, eu acho que é de Tom Jobim,
Caio, você que é um grande conhecedor da música popular brasileira, aquela música Quando a Luz dos Olhos Teus, eu não vou cantar não, vou poupar vocês disso, tá certo? Mas aquela Quando a Luz dos Olhos Meus e a Luz dos Olhos Teus resolvem se encontrar, tal, 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 tal. É Tom Jobim? Pronto. O pessoal da técnica está confirmando se é de Tom Jobim mesmo. Mas vocês conhecem essa musiquinha, né? Quando a luz dos olhos meus e tal. Mas por que a luz dos olhos meus? Tom Jobim, né, Sky? Muito obrigado. Por que a luz dos olhos meus? Por quê? Você consegue enxergar no escuro, meu filho? Não, você não consegue. Então existe um dado da realidade concreta, um dado biológico básico. Para que eu enxergue, a luz tem que incidir sobre o objeto e voltar para mim. Então eu estou aqui carregando uma vela. A luz da vela bate no objeto e volta para mim. Ou seja, eu só enxergo sob o efeito e o poder da luz. Acontece que boa parte das informações que a gente recebe do mundo vem através da visão. Se você tivesse que dividir os seus 5 sentidos, né? Visão, olfato, audição, tato e paladar. Das coisas que você já aprendeu, se você tivesse que fazer uma porcentagem, quantas vieram pelo tato? Sei lá, está quente ou frio? Essa sensação é agradável ou desagradável? É áspera ou suave? São essas informações que nos vêm pelo tato, não é isso? Quantas informações chegaram do ouvido? Essa já é muito mais do que pelo tato. Eu escutei palestras, eu estou ouvindo aqui nesse momento, eu ouvi o som da voz dos meus pais, eu ouvi o tom com que meu irmão falou, eu vi o tom que me foi dito, eu vi que aquilo revelava um certo sentimento. Então, o ouvido, ele já carrega mais informações do que o tato. A gente aprendeu mais pelo ouvir do que pelo tato. Mas, se eu colocasse numa escala o tato, a audição e a visão, praticamente a totalidade do que a gente aprende do mundo nos chega pela visão. Ora, então a ligação é muito clara. Se eu só consigo enxergar a partir da luz, e se é a partir da visão que eu compreendo praticamente tudo, isso significa dizer que existe uma ligação simbólica, primeiro biológica, né? Mas também simbólica, entre a luz e o conhecimento. Percebem? Perdão. Entre a luz e o conhecimento. Ou seja, eu conheço quando eu vejo, e eu vejo quando algo é iluminado. Por isso nós podemos dizer, fulano perdeu a luz da razão. Por isso eu posso dizer, quando a luz dos olhos teus e a luz dos olhos meus resolvem se encontrar. Ou seja, o conhecimento daquelas duas almas, o contato daquelas duas almas, uma observando a outra e dessa observação conhecendo a outra. É claro que essa ligação pode se dar simbolicamente pela luz, porque eu vejo quando a luz bate e quando eu vejo, eu conheço. Vocês percebem? Percebem o mundo de coisas que está numa única expressão? Percebem a beleza, portanto, do símbolo? Quer dizer, o símbolo, ele é capaz de expressar a realidade de uma maneira que, de outro modo, eu teria um trabalho gigantesco para expressar aquela mesma realidade. Perceba, eu levei aqui 5 minutos para falar dessa relação da luz, do conhecimento e da musiquinha de Tom Jobim. Aqui musiquinha não como demérito, né? Mas da canção de Tom Jobim. Mas quando você escuta o cara lá cantando, quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar, você não acha a música bonita? Você não entendeu o que ele quis dizer? Porque aquilo ali está simbolicamente condensado. Então, o símbolo, ele é capaz de falar mais da realidade. E por que o símbolo, como eu disse, é capaz de falar mais da realidade, colando as facetas da realidade, as várias nuances da realidade nele? Porque é o seguinte, minha gente, a realidade é algo muito grande e muito maior do que nós. É algo muito, muito grande e muito maior do que nós. E veja bem, aqui o primeiro segredo de sanidade e o primeiro segredo de cura da psique, de cura da alma, é o seguinte:
Se nós não conseguimos observar ao mesmo tempo nem as faces desse celular, a gente não consegue ao mesmo tempo, nem as faces desse celular, quantas faces tem a sua vida? Pegue cada acontecimento da sua vida como uma face, cada dia como uma faceta, cada hora como uma pequena faceta desse dia. Cada acontecimento como uma faceta específica de um determinado momento da vida. Cada pessoa como uma faceta nova. A personalidade de cada pessoa como outra faceta. O impacto das palavras que você ouviu como uma outra faceta. Vá juntando o mundo de faces, uma sobre a outra, uma do lado da outra. Quantas faces tem só a sua biografia? Você tem quantos anos? 20, 25, 15, 13, 8, 30, 50, 60, 70. Quantos anos você tem? Coloque cada ano desse como uma face. Agora coloque cada acontecimento dentro desse ano como faces dentro dessa outra facetinha. Como lados dentro desse lado. E aí coloque o impacto de todas as pessoas que você viu, ouviu, conheceu, sofreu o impacto da personalidade delas. Mas coloque mais ainda, coloque aí a sua educação, a sua estrutura física, o seu jeito, a sua forma de pensar, as coisas que você conhece do mundo, a sua prática religiosa, coloque tudo isso. A pergunta é, quantas faces tem a sua vida? Só que a sua vida ainda tem outras faces maiores, que são as seguintes. Suponhamos a sua vida começa aqui, correto? Correto. Mas ela começou do nada, era assim, no princípio a terra estava sem forma e vazia, e aí surgiu Pedro. Foi assim que a coisa aconteceu? Quer dizer, no princípio era o caos, até que surgiu Maria, até que surgiu Letícia, até que surgiu Maíra. Foi assim que aconteceu a coisa? Não, não foi assim que aconteceu. Ou seja, essas faces da sua vida, elas já foram impactadas por outras vidas, não é verdade? A começar da vida do seu pai e da vida da sua mãe. Então, você não tem esse mundo inteiro de lados, seu pai e sua mãe também. Agora imagine que para você se conhecer mesmo, você teria que conhecer todo o conjunto de lados, todo o conjunto de causas que deram origem a você. Certo? Minha gente, se a gente não consegue saber o número de lados que a gente tem da nossa biografia, imagina saber tudo sobre a nossa biografia, tudo sobre a biografia dos nossos pais, tudo sobre a biografia do nosso pai e de nossa mãe. Isso é uma impossibilidade, porque eles também não sabem. Porque a realidade é muito mais profunda e muito maior. E a gente não consegue nem olhar as faces todas ao mesmo tempo desse celular. Como é que a gente vai olhar as faces todas de uma biografia? Mas só que nossos pais também tiveram pais. Também tiveram estruturas familiares. E aí você vai voltando, vai voltando, vai voltando. Ou seja, para a gente conhecer mesmo, em profundidade, a nossa biografia, todo o conjunto de lados da nossa biografia, a gente tem que conhecer o conjunto de causas que deram origem à nossa biografia. Pare para pensar um minuto aqui comigo. Isso é possível? Não, isso não é possível. Não é possível conhecer todo esse conjunto de causas. É impossível. Mas também é impossível uma outra coisa. É conhecer todo o conjunto de consequências que esses nossos lados todinhos juntos irão gerar. Então, eu tenho como saber uma coisa simples. Eu estou dando aqui essa aula. Eu não faço a menor ideia de quem está assistindo. Eu não faço a menor ideia de quem está vendo. Eu não sei quem você é. Eu não sei o problema que você está passando. Eu não sei qual lado da sua biografia está sendo tocado por esse lado aqui. Eu não faço a menor ideia. Eu estou dizendo aqui um lado, mas tem vários lados que podem estar sendo tocados ao mesmo tempo. Eu não tenho como saber. Eu não tenho como ter acesso a isso. Mas eu sei que isso vai gerar uma consequência. Suponhamos que essa consequência ela se perpetue por alguns anos. Suponhamos que você escute isso, mas no momento, por alguma razão, cara, você não consiga colocar em ação algumas das coisas que eu vou dizer aqui. Você coloca em ação daqui a um mês,
daqui a uma semana, daqui a 2 meses, 3 meses. Suponhamos que você está mal e só consiga fazer isso daqui a 5 anos. Quando você colocar em ação daqui a 5 anos, vai ser um novo lado seu que vai surgir. E esse novo lado vai ser tocado por outras pessoas. E vai tocar também outras pessoas. Veja, eu aqui, na minha insignificância, no meu mínimo de conhecimento, eu não sou capaz de prever o momento, a forma, o impacto da sua ação. Muito menos o momento, a forma e o impacto que essa ação vai gerar ao longo dos anos. Eu não tenho como saber isso. Ou seja, o conjunto dos lados da realidade, das causas necessárias para que eu existisse, são desconhecidos para mim. Eu sei um ou outro fragmento. O conjunto das consequências também é desconhecido para mim. Eu posso fazer uma ou outra previsão. O próprio conjunto da minha vida é meio que desconhecido para mim. Eu não tenho como ter acesso a tudo. Minha gente, se é assim, me digam, existe coisa mais insana do que o desejo de explicação sobre todos os acontecimentos da nossa vida? Você pode estar aí se perguntando assim. Você pode estar num momento de dor muito profundo agora, sabe? Perguntando, como é que isso foi acontecer comigo? Por que é que isso está acontecendo comigo? Ou então, por que isso aconteceu comigo? É injusto que eu não saiba. É injusto que você não saiba? Eu diria assim que estatisticamente é muito provável que nem você saiba nem vá saber. Porque para isso você teria que ter a capacidade de olhar todas as faces, todos os lados, num golpe só de inteligência. De ver tudo de uma só vez. Ou seja, existe um componente de mistério na vida humana que ele não pode ser abraçado, tocado, abarcado em sua plenitude. O indivíduo que não se abre ao mistério, inclusive ao mistério do que ele mesmo é, ao mistério dos acontecimentos da sua vida, aquelas coisas sem explicação, as interrogações, os questionamentos, as dores absurdas, as alegrias que chegaram do nada, se ele não se abre ao mistério de contemplar sem querer dominar e abraçar. Vocês percebem isso? Você contemplar, mas sem ter o desejo insano de dominar. Se o indivíduo não se abre a esse mistério, ele vai enlouquecer. Enlouquecer completamente. Completamente. A vida humana, ela é misteriosa. Não por deficiência da inteligência humana, mas pela própria estrutura da realidade. Porque você não consegue ver todos os lados de um objeto ao mesmo tempo. E nós vimos que existem muitos lados a serem observados numa única vida. Quer dizer, uma única vida humana, ela é um espelho de todos os acontecimentos universais. Uma única vida humana, ela é um microcosmos, onde o princípio e o fim da história se refletem. Toda vida humana, ela é como aquele diamante que fica refratando a luz, sabe? Que a luz bate e ele espalha a luz, né, sob vários ângulos. Existe uma luz de conhecimento. Existe uma luz, uma presença universal que é refletida em cada vida humana na forma de mistério. Existe uma ordem no mundo que é refletida em cada biografia humana na forma de mistério. Um pedacinho desse mistério às vezes a gente tem acesso. Mas a massa mesmo do mistério a gente não vai ter acesso. Por quê? Porque a gente está refletindo uma presença. A gente reflete uma ordem. A nossa biografia reflete uma ordem que sustenta todas as coisas. Veja, diante dessa ordem, eu só tenho a veneração e a admiração. Mas eu não posso ter o desejo de posse.
Entende? Se eu tiver o desejo de posse, aí eu mudo de lugar. Se eu tiver o desejo de posse sobre essa ordem, eu não quero refleti-la. Eu quero ser a ordem. Se eu tiver o desejo de posse, eu quero ser a ordem. Eu não quero conhecer a ordem, eu não quero refletir a ordem. Eu quero dominá-la. E essa é toda a desgraça humana. Não, não. Vocês não morrerão. Vocês serão como deuses, conhecedores do bem e do mal. Essa é a miséria humana. É não ficar assim, abismado diante do mistério. De não dobrar a cabeça diante do mistério. Ah, Pedro, mas eu não acredito em Deus não. Meu filho, isso é irrelevante para a discussão aqui. Você acreditar ou não em Deus não faz com que a sua inteligência veja todos os lados desse celular ao mesmo tempo. Faz? Não faz. E também não faz com que a sua inteligência veja todos os lados da sua vida ao mesmo tempo. Nem conheça todas as causas, nem conheça o conjunto das consequências. Não faz diferença para a discussão. Entende? Não importa se você acredita ou não num Deus pessoal e transcendente. Importa dizer o seguinte, que você não terá sanidade alguma na vida enquanto não perceber que a estrutura da sua biografia e a estrutura da realidade é muito maior do que você. E a única possibilidade de sanidade não é dominar o mistério, é abrir-se ao mistério. Entende? Sujeitar-se ao mistério é a única possibilidade de viver bem. E isso é independente se você acredita em Deus ou não, meu filho. Porque a estrutura da realidade não vai mudar. A estrutura da realidade não vai mudar. Eu já passei, já vi. Eu passei pessoalmente e eu vi e vejo pessoas loucas. Porque um lado da vida, para elas, é um mistério. Sobretudo quando esse lado comporta alguma dor. Sobretudo quando esse lado comporta alguma frustração. Quando esse lado comporta alguma decepção, alguma mágoa. Né? Quanta depressão não se instalou porque um desses lados ficaram assim, ó. Me conheça, me conheça. Como é que você admite que isso não acontece, que isso aconteceu com você? Como é que você admite que você não vai saber disso? Como é que você vai continuar vivendo sem conhecer essa informação? Fica aqui, ó, sussurro ao pé do ouvido. E aquilo vai ganhando forma, aquilo vai ganhando corpo, aquilo vai crescendo dentro, aquilo vai gerando um rancor, vai gerando insatisfação, vai gerando instabilidade. Até que você olha para a vida e diz assim: nada mais faz sentido se esse pedaço da minha vida não for explicado. Nada mais faz sentido se esse fragmento, se essa lateral da minha vida não for esmiuçada, não for explicada nos mínimos detalhes. Nada mais faz sentido. Minha gente, isso é loucura. Sério mesmo. Isso é loucura. É uma loucura que eu e você caímos o tempo todo. Não dobrar a cabeça. Não quebrar o pescoço diante da realidade nua, crua e absoluta de que o mundo real é maior do que a nossa capacidade de perceber. É pedir para adoecer. É pedir para adoecer da alma. É pedir para adoecer. É pedir para definhar. A gente vai ver isso mais à frente. É definhar diante daquela imagem que você quer dominar. Você quer dominar aquela imagem, você não quer contemplar a imagem. Você quer dominar aquela imagem. Você quer tocá-la com a sua mão assim, com as suas mãos nuas, tocá-la de uma vez só, tomá-la para si. Se isso acontecer, prepare-se. Cedo ou tarde, você vai definhar e morrer. Pode não morrer fisicamente, mas vai morrer na alma. Vai morrer mesmo. Então, a primeira coisa que a gente tem que deixar claro aqui, né? Qual é ela? Existe uma ordem no mundo.
Essa ordem, ela é inabarcável pela inteligência humana. E a única possibilidade da inteligência humana conhecer um pouco dessa ordem é abrir-se ao mistério e à grandeza da ordem. É dobrar-se ao mistério. Veja, a única maneira de tocar o mistério é dobrar-se ao mistério. Esse é o ponto. Não tem outra maneira, não tem outra forma. Certo? Isto é a sanidade. Isto é a única maneira que nós temos de atravessar todos os mistérios dos lados da nossa vida sem enlouquecer, sem cair, sem sucumbir completamente. É o único modo. Mas isso exige uma coisa. Isso exige humildade. Não tem como reconhecer o seu próprio tamanho e não ser humilde, porque a gente é pequeno mesmo. Então, quando o cara reconhece o próprio tamanho, é porque ele reconheceu a insignificância, reconheceu a pequenez. Diante dessa grandeza toda, nós somos realmente muito pequenos. Entende? Nós somos realmente muito pequenos. Dito este ponto, e por que é que eu quis falar sobre ele? Eu quis falar sobre ele porque muitas vezes toda essa complexidade da vida, todos esses lados da vida, eles não podem ser expressos um por um. E como nós falamos no início, eles podem ser expressos de uma maneira mais adequada simbolicamente. Não é verdade? Eles podem ser expressos simbolicamente. Por quê? Porque a realidade tem muitas camadas e o símbolo ele agrega muitas dessas camadas. E a gente tem um contato direto com elas através dessa unidade que nós chamamos de um símbolo, né? Então, o que é um símbolo? Eu vou dar um nome bem bonito aqui. Um símbolo é uma matriz de intelecções. Olha que nome bacana, né? Mas o que é que eu quero dizer com isso? O símbolo ele é uma fonte, uma maneira básica e fundamental de você conhecer. É isso que um símbolo é. E ao longo da história, né, ao longo de várias culturas, aspectos da vida humana, aspectos dessa estrutura da realidade foram fixados em determinados símbolos. Obviamente, esses símbolos variam culturalmente, existe uma variação cultural, mas existe também uma certa consonância de assuntos. Ou seja, você pode ter vários símbolos para falar, por exemplo, do casamento, mas o assunto casamento sempre estará presente, entende? Então a variedade dos símbolos para casamento não nega a existência de uma coisa chamada casamento, pelo contrário, só reforça que ela existe, né? Se todas as culturas, em todas as épocas, tiveram esse negócio, isso significa dizer que ele é uma constante, né? Nós podemos traçar uma das constantes da civilização, uma das constantes da vida humana, exatamente essa relação entre homem e mulher. Ora, esses símbolos fixados nos ajudam, portanto, a perceber esses aspectos da realidade. E muitos desses símbolos foram fixados em histórias. Certo? Quem não adora uma boa história, não é verdade? Quem não gosta de ouvir uma boa história? Vocês conhecem alguém que tem uma roda assim de 5, 6 pessoas? O cara começa a falar, ele começa a contar uma história que fica todo mundo assim, ó. Às vezes o cara conta a coisa mais banal do mundo, ele está contando: rapaz, eu peguei esse livro e botei aqui em cima da mesa. Mas a maneira como ele narra isso, a forma como ele narra como o livro caiu em cima da mesa, o que as pessoas que estavam próximas disseram quando o livro caiu, a maneira, a cor do livro, a forma como ele coloca a história, meu Deus do céu, eu fico encantado. Aquela história simples e banal parece que toma novas cores, novas formas. Vocês conhecem essa pessoa? Geralmente essa pessoa é a alma da festa. Todos querem escutá-la, todos querem rir do que ela conta, porque a narrativa ela cristaliza, entende? Ela cristaliza um pedaço da realidade. Então, quando eu conto uma história, aquela coisa que aconteceu, ela toma forma novamente, ela toma vida novamente. E se eu conto aquela história de uma determinada maneira, aquele acontecimento fica cristalizado na forma que a história dá. O que isso quer dizer, minha gente? Isso quer dizer o seguinte. Segunda lição. A forma como eu narro esses lados da minha vida dizem
muito da maneira como eu vou viver. O jeito que eu conto a minha própria história diz muito de como eu vou viver a minha história. Porque a história, ela toma nova vida e nova forma dentro da narrativa. E aí a pessoa passa a viver não a história propriamente, né? Passa a viver a narrativa. Vocês entendem? A pessoa passa a viver não o que aconteceu, ela passa a viver o que ela conta que aconteceu. Então a narrativa toma lugar da realidade. A imagem toma lugar da realidade. E a narrativa agora, ao invés de ser um instrumento de abertura à realidade, a narrativa vira uma prisão, onde eu não vejo a realidade mais nunca. Eu fico fechado nas paredes daquela história que eu resolvi contar, daquele modo que eu resolvi contar, e eu não consigo sair dali mais nunca, jamais. Porque agora a realidade não interessa. Porque eu criei uma narrativa, eu estou vivendo na narrativa. Vocês também já fizeram isso? Ou conhecem alguém que você viveu a história com a pessoa? Quando ela conta, você olha e diz assim: eu não me lembro desse negócio, não. A história está completamente diferente. E a pessoa está vivendo, não é o que aconteceu, ela está vivendo a narrativa dela. Então temos que tomar cuidado. Nós temos que tomar cuidado para que as narrativas que a gente conta, a maneira como a gente narra para a gente mesma a história, não vire uma prisão. E a gente passe a morar dentro da narrativa. Né? Isso é muito perigoso. Porque você perde o contato com a realidade. Se você perde o contato com a realidade, você não se curva ao mistério. Se você não se curva ao mistério, você perde a ordem que constitui todas as coisas. E se você perde o mistério e perde a ordem, você perde tudo, meu filho. Porque não sobra nada. Não sobra nada a não ser impressões confusas do mundo. Não sobra nada a não ser um indivíduo se debatendo dentro das paredes da sua cabeça, gritando contra o mundo, porque o mundo não é do jeito que ele está narrando, mas o mundo nunca vai ser do jeito que você está narrando, se você está preso dentro da narrativa. O mundo vai ser do jeito que você está narrando, se e somente se a sua narrativa for conforme a realidade. E a sua narrativa, então, promove uma abertura à realidade, não um fechamento no seu mundo privado. Como diz o grande poeta brasileiro Bruno Tolentino, né? A madrugada não volta ao calabouço sem janelas. Aqueles primeiros raios da manhã, ali quando quebra a noite, vem a manhã, não volta a um calabouço sem janelas. Muitas narrativas que a gente conta são calabouços. Nós estamos vivendo, nós não estamos vivendo na realidade, a gente está vivendo nelas. A gente está vivendo nessas narrativas. Tenta conversar com alguém que não conseguiu viver bem. E aqui eu não estou botando nem culpa da pessoa, nem que ela é uma pilantra por isso, nem que ela é uma pessoa má por isso. Não, estou dizendo assim, é a miséria humana. Aconteceu um negócio, você não conseguiu agir corretamente, né? Nada mais banal, né? Debaixo do sol. Então, a pessoa não conseguiu viver bem uma determinada história. Peça para ela contar aquela história para você. A vida dela inteira vai se organizar em torno daquela narrativa. Alguém que sofreu, por exemplo, a morte de um ente que amava muito há algum tempo, uma mãe que perdeu um filho, algo desse tipo. Às vezes você escuta a narrativa e toda a vida da pessoa está estruturada na narrativa da perda. Alguém que, por exemplo, não conseguiu casar-se por alguma razão e vê os anos passarem e toda a sua vida é narrada a partir daquela incapacidade. Isso vai se espalhando para outras partes, outros domínios da existência. Então, nós temos que ter cuidado com essas narrativas que aprisionam. A gente tem que destruir elas o mais rápido que a gente conseguir, da maneira mais eficiente possível. A pergunta que já fica é o seguinte: qual narrativa de agora você percebe
que é a narrativa que você está vivendo, preso nela. Fiquem tranquilos, todos nós temos, viu? Fique sossegadinho. Eu e você a gente tem. Ninguém aqui é bonzinho não, viu, filho? Todo mundo aqui não presta. Então eu tenho essa narrativa e você tem também. Agora, qual a narrativa? Que é uma prisão para você. Eu sei as narrativas são prisões para mim. Quer dizer, algumas, né? Outras a pessoa vai percebendo. E aí eu vou falar mais ainda, vai percebendo no contato com o outro. Você vai percebendo as narrativas. Mas qual é a narrativa que é uma prisão? Já é uma coisa a se pensar. Só que nem todas as narrativas, como eu disse, são prisões. Há aquelas narrativas que elas cristalizam símbolos que vão nos abrir à realidade, né? Que vão nos abrir ao contato com essa ordem. E elas vão cristalizar símbolos que nós vamos olhar através daqueles símbolos e perceber a realidade. Algumas dessas narrativas nos passam despercebidas como brincadeiras infantis, que são chamados contos de fada, né? O que é que os contos de fada nos dizem? Os contos de fada nos narram aspectos da realidade cristalizados em símbolos. Você diz, mas Pedro, conto de fada, como é que tu desse essa volta todinha para cair no conto de fada? Eu vou dar uma volta ainda maior. Sabe o que é que a gente vai falar agora? Chapeuzinho Vermelho. Todo mundo conhece a história de Chapeuzinho Vermelho, não conhece? Era uma menininha muito formosa, muito bela, cuja mãe havia feito uma capa com um capote belíssimo, que lhe caía tão bem que todos a conheciam como Chapeuzinho Vermelho. Num determinado dia, sabendo que a avó que morava em um outro vilarejo estava um pouco doente, sua mãe diz, minha filha, vá até a sua avó e leve aqui este manjar, né, e este pote de manteiga para ela. A Chapeuzinho vai, então, né, belíssima camponesa, mimosa e formosa, mas ela encontra um lobo no caminho. E o lobo pergunta a ela, para onde você vai? E ela, sem entender o perigo que estava correndo, diz assim, vou até a casa da minha avó levar este manjar e este pote de manteiga. O lobo diz, vamos fazer uma aposta. Você vai por esse caminho, eu vou por esse para ver quem chega primeiro. Chapeuzinho, criança inocente, vai pelo caminho, mas vai se distraindo. Olha uma borboleta aqui, para, fica brincando com a borboleta, colhe umas flores ali, vai colhendo flores diferentes, uma flor vermelha, uma flor amarela, né? Tipos distintos, formatos distintos, cheiros distintos. Aquilo vai atraindo a atenção dela e ela vai parando pelo caminho. Enquanto isso, o lobo corre fixamente, bate a porta, finge-se que é Chapeuzinho, abre a tramela da porta e devora a avó de Chapeuzinho e fica lá, né, esperando o Chapeuzinho chegar. Chapeuzinho chega, estranha um pouco aquilo, mas se aproxima da cama, deita-se ao lado e diz, vó, que orelhas tão grandes, é para lhe ouvir melhor. Vó, que braço tão grande, é para lhe abraçar melhor. Vó, que boca tão grande, é para lhe devorar melhor. E é devorada, né? Eu estou aqui com a coleção dos livros coloridos, né? Esse aqui é o... Tá dando para ver aí? O Fabuloso Livro Azul, certo? Vocês deem uma olhadinha, o Fabuloso Livro Azul. Tem ali, tem já traduzidos o livro vermelho, amarelo e o livro verde, né? É um compêndio dessas histórias, né, coletadas ao longo do tempo. E essa história que eu narrei de Chapeuzinho Vermelho é a história mais, digamos... Existem várias versões, né? Mas essa é mais, digamos, original. Vamos usar essa palavra, né? E nessa história, não existe caçador que vai lá e abre a barriga do lobo e tira a vovozinha, não, tá certo? É o seguinte, termina assim. Vovozinha, que dentes grandes tens, são para te devorar. E ao dizer tais palavras, o lobo mau lançou sobre Chapeuzinho Vermelho e a devorou. Ponto. Para deixar de ser besta, né, Chapeuzinho? Para deixar de ser otária. Então, beleza. O que é que essa história nos conta? Eu escrevi um texto um dia desses, falando sobre essa história, mas ela nos conta algo da realidade. Veja, ela cristaliza simbolicamente alguns aspectos da realidade. Primeiro aspecto da realidade que ela narra, né? O seguinte, o mal, ele não se apresenta como mal. O mal, ele se apresenta como algo inocente. O mal, ele se apresenta como algo bom. O mal, ele se apresenta como ajuda. O mal, ele se apresenta como um laço de pureza. O mal não se apresenta como mal.
O lobo não apresentou-se com as intenções de lobo. O lobo apresentou-se com as intenções de ajuda. Primeira lição que Chapeuzinho Vermelho nos dá. O mal não se apresenta na sua forma maléfica. Via de regra, o mal se apresenta na forma de uma bondade. Um outro livro, Fausto, né, do grande Goethe, ele diz, numa conversa dos demônios, né, e aí um demônio diz assim, um espírito maligno diz, convém piedoso aspecto a um demônio. Convém aspecto piedoso a um demônio. É uma lição que está lá em Chapeuzinho Vermelho também. Mas tem uma outra lição que está em Chapeuzinho Vermelho, um outro aspecto da realidade que essa história cristaliza, simbolicamente. Qual é o outro aspecto? Embora apresente-se de maneira bondosa, o mal nunca consegue ocultar-se completamente. Veja, por mais que se apresente como algo bom, o mal nunca vai conseguir apagar todos os seus rastros de maldade. Ô Pedro, e onde é que você viu isso na história de Chapeuzinho? Minha gente, pelo amor de Deus, está óbvio. O lobo, vendo a menina entrar, disse-lhe escondendo debaixo das roupas de cama. Põe um manjar e o potinho de manteiga no banco e vem cá deitar-te comigo. Chapeuzinho vai até a cama, né? Muito espantada com a aparência da avó em traje de dormir, disse-lhe, vovozinha, que braços grandes tens? Vovozinha, que pernas grandes tens? Vovozinha, que orelhas grandes tens? Os braços grandes, as pernas grandes, as orelhas grandes, os dentes grandes, são a maldade, que, embora ocultada sob o disfarce da bondade da avó, não consegue ocultar-se completamente. Então, mesmo que ele diga, vozinha, que braços grandes tens? E o lobo responde, são para abraçar-te melhor, minha querida. Por mais que ele diga que são para abraçá-la melhor, mas não são. Então, existe ali o mal. E tem um outro aspecto. Perceba, ela vai escalando as coisas que vai percebendo até chegar nos dentes. Ou seja, o mal ele vai se apresentando e muitas vezes a gente vai percebendo os graus de maldade, mas a gente não sai da cama do lobo, né? Chapeuzinho estava lá, ela percebeu que braços grandes, vozinha. Vovozinha, que pernas grandes. Que orelhas grandes, ela foi percebendo. Que olhos grandes. Por fim, que dentes grandes. Mas aí já era tarde demais. São para te devorar, diz o lobo. Salta sobre o Chapeuzinho Vermelho e ela é devorada. Percebe? Então, lição. O mal, ele vai se apresentando. Nós vamos percebendo, mas nós muitas vezes, a exemplo de Chapeuzinho Vermelho, a gente simplesmente ignora os sinais do mal. E a gente age como se ele não existisse. E como se a gente não tivesse visto o que de fato viu. Né? Chapeuzinho Vermelho, afinal de contas, não é uma historinha para crianças apenas, como achávamos. Por quê? Pela força dos símbolos colocados. Certo? Certo. Mas eu dei essa rodeada todinha para falar a vocês de um outro símbolo, de uma outra história, mais abrangente, mais profunda, que é a história de Narciso. Vocês já ouviram falar, mas fulano é muito narcisista. Vixe, olha, a minha mãe é narciso puro, 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 puro. A mulher é muito narcisista. O que quer dizer ser narcisista? Narcisista quer dizer uma pessoa muito encantada consigo mesmo. Uma pessoa que só pensa em si própria. Uma pessoa muito egoísta. Né? É usado esse termo para falar dela. Ela é uma pessoa que tem uma personalidade narcisística. Ou seja, ela é muito narciso. Ela é muito narcisista. Mas de onde vem essa história? De onde vem esse aspecto? E narcisista é sempre o outro, né? Isso é uma maravilha. Né? Toda vez que o cara tá falando de defeito, é assim. Ah, você tá falando de defeito, é assim, lembra. Ah, fulano. Esse defeito é a cara de fulano.
É, tá certo, é a cara de fulano, né? A sua não, a sua cara tá limpinha, né? Não tem nada, é a cara de fulano. Mas tudo bem. O que vem a ser Narciso? E o que essa história de Narciso nos conta, né? Existe uma expressão antiga que diz assim: a fábula fala de você. Então, o que é que a história de Narciso nos conta? Que era Narciso, né? Narciso, conforme as narrativas da mitologia, né? Narciso ele era filho de uma ninfa com um rio, né? E Narciso, tão logo criança, tornou-se muito formosa, muito bela, um menino muito bonito. Foi levado até um oráculo. E o oráculo, quando foi perguntado, mas esse menino vai viver muito tempo? O oráculo disse: olha, se ele não se olhar, né? Se ele decidir não se conhecer, ele vai viver. Mas tudo bem. E aí Narciso, um lindo dia, olha para uma poça d'água, se encanta com a sua própria beleza e definha ali olhando para a sua própria beleza e morre porque não consegue tocar aquele homem tão belo, aquela pessoa tão bela, porque afinal de contas era apenas uma imagem no espelho, né? E ele morre de amor por si próprio. Então, essa história mais ou menos todo mundo conhece. O que pouca gente sabe é que o mito de Narciso tem um outro personagem. Uma personagem chamada Eco. Tanto que o mito é o mito de Eco e Narciso. Quem é Eco? Eco era uma ninfa que ela vivia para, não é que ela vivia, mas que ela desempenhava a seguinte função. Uma das funções dela era a seguinte: Zeus, o mais poderoso dos deuses do Olimpo, gostava de dar umas puladas de cerca, né? E a sua esposa não curtia muito isso, como vocês podem imaginar. E aí a ninfa, Eco, ficava entretendo a esposa de Zeus, enquanto ele estava lá dando as suas puladas de cerca. A esposa de Zeus fica puta da vida com isso e lança uma maldição sobre Eco. Ah, você estava me distraindo, né, para que Júpiter, na versão romana, né, para que Júpiter fosse lá e desse as suas puladas de cerca. Quer dizer que você estava usando a sua voz para me distrair? Pois vamos fazer o seguinte, eu vou até usar aqui como está narrado lá em Ovídio, né? Diz assim: Eco, sagaz, costumava entreter a deusa com longas conversas, até as ninfas se escapulirem. Mal a filha de Saturno percebeu a esposa, né, de Zeus, e diz assim: sobre a tua própria língua com a qual me enganavas, ser-te-á outorgado diminuto poder e brevíssimo uso da voz. E confirma a ameaça. E qual é a maldição de Eco? É que ela não consegue mais falar. Ela só consegue reproduzir o que chega até ela. Vocês percebem, né? Por isso eco. Quando a gente está numa sala e diz assim, rapaz, aqui tem um eco, o que é que está acontecendo? As paredes, elas estão rebatendo a sua voz, né? Você aplaude, aí fica lá. Ou seja, aquela palma não vem da parede para você. Você bate a palma, o som bate na parede, perdão, o som bate na parede e volta para você. Isso é o eco, né? Que é exatamente a maldição da ninfa Eco. Ela não podia mais falar. Então ela foi condenada a permanecer o resto da sua existência apenas reproduzindo. Então alguém falava Eco e ela só conseguia reproduzir Eco, Eco. Alguém falava vem e ela só conseguia reproduzir vem, vem, vem. Ou seja, Eco estava proibida de dizer eu te amo, por exemplo. Porque se alguém dissesse eu te amo, Eco só responderia amo, amo, amo. E para sempre ela estava apartada das pessoas. Veja, ela não conseguia ligar-se mais, porque agora ela só repetia, né? Essa foi a maldição de Eco. Então, o primeiro amor de Narciso é por Eco. Ele apaixona-se por ela, mas ela não consegue responder a ele. Ele a abandona e é muito curioso, porque tem uma parte do mito, né, que depois que Eco, né, sofre a dor da repulsa,
Ela diz: repudiada, esconde-se nos bosques e com vergonha oculta o rosto na folhagem. E desde então vive em grutas solitárias. Então, se você chegar em uma gruta e falar, o eco, obviamente, o som vai rebater, e na verdade aquele eco é o lamento da ninfa Eco, né? Que está apenas reproduzindo as palavras. Mas aí, Narciso desiste de Eco e num determinado momento ele olha para a sua imagem, ele vai beber água, olha a sua imagem e enamora-se daquela imagem. Enamora-se. E ele quer tocar aquela imagem. E ele quer abraçar aquela imagem de todo jeito. Mas ele se angustia profundamente. Porque cada vez que ele vai abraçar a imagem, ela se desfaz. Cada vez que ele tenta beijar a imagem se desfaz. E Narciso encanta-se com a sua própria imagem. E ali, por não conseguir abraçar a sua imagem, por não conseguir viver o amor que ele deveria viver, ele encerra-se e morre amando-se a si mesmo, até virar um nada. Claro, tem muita coisa aqui, o mito nós não vamos falar tudo, né? Mas alguns pontos têm que ser traçados. O primeiro ponto, depois vocês também dêem uma olhadinha nesse livro aqui, O Erro de Narciso, Luiz Lavelli. Maravilhoso. O primeiro ponto que eu quero abordar com vocês é o seguinte. Narciso, a maldição de Narciso é a maldição de amar-se desmedidamente. O que mata Narciso é o amor próprio. O que mata Narciso é estar preso num ciclo de amor próprio. Luiz Lavelli diz uma coisa interessantíssima. Diz o seguinte. Deixa eu pegar aqui um trecho. Aqui. O crime de Narciso é preferir, ao final, sua imagem a si mesmo. O crime de Narciso é preferir sua imagem e não ele próprio. O crime de Narciso é desejar não a realidade, mas é desejar a imagem que ele estava vendo de si mesmo. Minha gente, esse é o crime fundamental da experiência humana. É o amor próprio desmedido e o desejo não de estar instalado no mundo real, mas o desejo de amar-se sobre todas as coisas. Não é o desejo de amar a realidade, de amar as coisas como elas são. É de amar-se sobre todas as coisas. Esse é o crime fundamental do Narciso. Narciso se ama e por isso ele esquece de tudo mais. Mas mais ainda, ele não se ama nem no sentido da sua própria realidade. Ele ama a sua imagem. E qual é a delicadeza dessa narrativa? A beleza do mito do Narciso? É que a gente sabe que uma imagem na água, ela não é uma imagem perfeita. Ela não é uma imagem precisa. Ela é uma imagem turvada. Por mais calmo, por mais plácido que seja a poça d'água, por mais tranquilo que seja aquele monte de água, mas nunca vai ser a imagem perfeita de um espelho como nós conhecemos. Ou seja, Narciso não apenas não ama as outras coisas e ama a própria imagem, como ele ama uma imagem distorcida do que ele de fato é. Narciso abdica da realidade para amar uma imagem distorcida dele próprio. Todas as nossas neuroses, todas as nossas dores, todas as nossas doenças, todas as coisas que nós já fizemos de mal, todas as coisas que nós padecemos de mal, foram realizadas por conta do amor próprio e do amor próprio a uma imagem deturpada. Por exemplo, cada vez, minha gente, que nós gritamos, para mim, o grito de Narciso, né? O grito do desespero narcisístico é o grito do por que eu? Né? Por que eu fui passar por isso? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou sofrendo isso? Por que você fala assim comigo? Por que você não me entende? Por que você não me compreende?
Por que eu? Por que eu? Por que eu estou passando? Por que eu estou sofrendo? Veja, o porquê eu é o grito de Narciso. O porquê eu é o grito de alguém que está tão encantado com a própria imagem, que está tão encantado com a imagem própria deturpada, que ele não percebe que não existe nenhum problema na estrutura da realidade que ele seja acometido por aquele fato. Você entende? Me diga, se der uma queda de energia, acabou a live aqui, na metade da live, eu dou um grito ao céu, um brado, rasga o céu, por que eu? A minha pergunta é, meu filho, essa queda de energia e essa live sendo interrompida, ela alterou o cosmos, foi? Alterou a estrutura do real? Foi isso que aconteceu? Não. Existe algo demais em um indivíduo humano ser tocado pela realidade? Não. Então por que o grito? Por que eu? O grito por que eu é dado porque na narrativa, na imagem que a gente tem sobre nós mesmos, nós somos feitos para sermos intocáveis. Na imagem distorcida que nós temos, nós somos feitos para que a ordem existente no mundo sirva-nos. Na imagem distorcida que nós temos de nós olhamos para o mundo e dizemos: sente-se aqui, debaixo de meus pés. Nós olhamos para as pessoas e dizemos: me sirva, me compreenda, me ajude, me ame, porque eu sou lindo e maravilhoso. O grito do porquê eu é o grito de Narciso. Ao que deve ser respondido: por que não? Por que não? Então veja, esse grito de rebeldia à estrutura da realidade é o grito de quem tem uma imagem distorcida de si mesmo e está apaixonadíssimo por ela. Apaixonadíssimo pela própria imagem. Brutalmente apaixonado, encantado pela própria imagem. Não tem dor maior do que as dores provocadas pelo amor próprio. Não tem dor maior do que a dor provocada pelo amor a uma imagem inexistente. Por amor, aliás, a uma imagem irreal. Ela existe, né? Mas ela existe na sua cabeça, não existe na realidade. Então o amor é essa imagem real. Isso é destruidor. Isso é avassalador. A começar de coisas simples, né? Esses dias, recebi um direct, alguém dizendo assim: tenho 55 anos, mas não consigo aceitar que tenho 55 anos. Eu olho para o espelho e eu só consigo me ver e me enxergar com 30. Ou seja, a imagem da pessoa, ele se ama profundamente, ama a sua juventude, ama o seu vigor, ama o que era capaz de fazer, ama o que conseguiria realizar, ama ter uma vida pela frente ainda. Ele ama essa imagem e não consegue olhar a realidade e ver-se, só consegue olhar essa imagem. Quando, por exemplo, alguém pede uma esmola e eu nego a esmola me achando superior àquela pessoa, porque afinal de contas eu não sou um drogado como ela, né? Eu não sou um alcoólatra como ela. Eu não estou na rua sujo como ela. Essa é a prova de que você tem uma autoimagem muito errada. Muito errada. Existem chances daquela pessoa ser mais limpa do que você e do que eu. Existem muitas chances. Entende? Quer dizer que você vai abraçar ela, não, porque objetivamente ela pode estar suja mesmo. Você não precisa dar uma lambida na testa dela, não. Mas esse sentimento de superioridade é uma autoimagem muito errada. E naquele momento em que eu nego, é porque eu estou tão apaixonado por mim que eu quero me dar o prazer de possuir mais um pouco. Eu não quero me desfazer daquela pequena posse. Porque aquele bem, seja o dinheiro, seja qualquer outra coisa, ele me dá um certo poder. E eu me amo e eu quero me dar aquele poder. E eu quero tomar aquele poder um pouco mais, entendeu? Eu me amo tanto que eu quero me agradar nisso. É Narciso. É Narciso puro.
Mas tem um outro fator também de Narciso. Uma autoimagem errada, uma autoimagem completamente deturpada. E, deixa eu ver, eu tinha marcado, mas eu terminei falando, né? É o seguinte, diz Luiz Lavelle, dessa fonte onde ele se mira, das folhagens que a protegem, do imenso mundo em volta, Narciso nada sabe. Só conhece o frágil reflexo de si mesmo, que se forma na superfície dessas coisas, e que sem elas nada seria. Da fonte de onde ele se mira, das folhagens que a protegem, ele não conhece nada. Quando nós, narcisisticamente, nos empenhamos em nos amar, em amar essa imagem, em amar essa narrativa, em amar esse espelho d'água confuso que nós criamos de nós mesmos, nós vamos desconhecendo o mundo. Nós vamos ficando cada vez mais apartados da realidade. Nós vamos viver num mundo que não é o mundo real. Como diz Lavelle, das folhagens que cercavam a fonte, da própria fonte, Narciso não sabe nada. Quanto mais empenhado em se amar, mais burro o indivíduo fica. E eu não estou dizendo aqui burro como xingamento ou como uma piadinha. Não, burro no sentido assim de incapacidade de perceber o real. Vocês já conheceram ou já estiveram numa situação em que o amor próprio bateu e vocês emburreceram por conta disso? Por exemplo, um momento de profunda ira. Nós já até temos uma expressão disso, fiquei cego de raiva. A ira, como quem vai acompanhar aí, vai adquirir o curso e vai ver aí no aulão da ira, né? Tem um aulão específico sobre a ira, os movimentos de ira, como livrar-se, como lidar com eles. Mas basicamente a ira acontece quando entre mim e o objeto de desejo se impõe um obstáculo. Eu quero pegar esse livro. Vem alguém aqui e puxa minha mão para trás. E eu fico tentando me livrar. Aquilo vai gerando uma ira em mim, porque eu quero estar livre. E um obstáculo foi colocado. E eu me iro para me livrar daquele obstáculo. Veja, quando eu sou acometido pela ira, eu fico cego. Por quê? Porque a ira é um movimento de amor próprio que você não suporta não possuir o bem que gostaria. Torna-se insuportável não possuir o bem que gostaria. Então, quando uma mãe, um pai, levanta-se pela madrugada, 3, 4 vezes, para o molequinho lá, a molequinha que está chorando, e ele se sente injustiçado, porque afinal de contas ele deveria dormir mais um pouco. É Narciso se amando. Entende? Mas eu tenho direito. Eu tenho direito. Como é que eu não vou me dar o sono? Meu Deus, como eu não vou me dar o sono? Como eu não vou me dar esse prazer? E essa criança está me atrapalhando. Vocês percebem? É o grito do Narciso. Por fim, nós vamos falar sobre o último ponto aqui que eu separei no livro para tratar com vocês, que é o seguinte. Cadê? Ah, cadê? Aqui. Ah, ótimo. É isso mesmo. A impossibilidade em que se encontra de unir-se a ela, diz, né, Narciso, de unir-se à sua imagem, só pode produzir nele o desespero. Narciso ama um objeto que ele não pode possuir. Narciso ama um objeto que ele não pode possuir. Porque não dá para você possuir aquilo que não existe. Não dá para você possuir uma irrealidade. E minha gente, percebam bem uma coisa. Qual é o grande drama? E aqui já caminhamos para o encerramento, certo? Qual é o grande drama de Eco e de Narciso? É que o seguinte, tanto Eco como Narciso estão impossibilitados de doar-se. Estão impossibilitados de sair de si.
estão impossibilitados de amar. Essa é a maldição. Eco e Narciso estão impossibilitados de amar. Eco e Narciso não podem se dar. Narciso especificamente. Porque ele não quer se dar a ninguém que não seja ele próprio. Ele não quer amar a ninguém que seja ele. Ou seja, a cultura do amor próprio é uma cultura de morte. A cultura de Narciso é uma cultura de morte. O mito nos diz que amar essa imagem faz com que você se define à beira dessa imagem e morra. O amor próprio gera a morte. E o que é que vai gerar a vida, portanto? Lembrem-se que Luiz Lavelli fala aqui, né? Que das folhagens, da fonte, da relva ao redor da imagem, Narciso não conhecia nada. O que vai livrar Narciso de morrer à poça, observando a sua própria imagem, é amar o que está ao redor. A única possibilidade de vida, nos conta a história de Narciso, por oposição, é você abandonar a imagem da fonte e amar a realidade que está à sua volta. Ou seja, a única maneira de escapar da maldição de Eco e de Narciso, que é a maldição de não conseguir se doar, é se doar. A única possibilidade de sanidade é amar o outro. Não existe outra forma, entende? Por isso que a pessoa diz, rapaz, eu tô com uma dor muito profunda, como é que eu curo? De verdade, cara, olha à volta e pensa assim, o que é que eu tô me importando muito aqui comigo? Com esse ponto, eu estou me importando muito aqui comigo, é porque eu não estou recebendo um elogio que eu queria receber, é porque eu não estou sendo aplaudido no trabalho como eu gostaria. O que é que eu vou fazer? Trabalhar menos? Não, meu filho. Trabalhar menos é entrar no mundo do Narciso, entendeu? Trabalhar menos é entrar na imagem, no amor à imagem. A maldição do Narciso é quebrada pelo abandono da imagem e olhando as folhagens ao redor. O que se deve fazer é o seguinte, eu não estou sendo aplaudido pelo trabalho que estou fazendo, eu vou trabalhar melhor. Eu não estou sendo elogiado pelo esposo que eu estou sendo, serei um esposo melhor. Eu não estou sendo elogiado pela esposa, companheira que eu estou sendo, serei uma esposa melhor. Eu não estou sendo aplaudido pelo filho que eu estou sendo, serei um filho melhor. Eu não estou sendo aclamado pelo trabalho que eu estou fazendo na minha empresa, na minha comunidade, farei um trabalho melhor. Você percebe? A quebra é o não importar-se tanto com a própria imagem e olhar para as folhagens ao redor e doar-se. Essa é a quebra. Não à toa, minha gente, não à toa. Aqui nós vamos falar de alguém que, obviamente, como o mantenedor da estrutura da realidade, ele entendia muito bem de símbolos, né? A mesma pessoa que disse, olhai os lírios do campo, olhai as aves do céu, né? O reino de Deus é semelhante a uma joia preciosa, né? Por acaso, se um filho pedir um pão, o pai lhe dará uma serpente? Todas essas imagens, todos esses símbolos, cristalizados pela inteligência do Cristo. Ele sabia o que estava fazendo, ele sabia por que estava fazendo. Mas percebam bem, existe uma nota, uma passagem na vida do Cristo, que é a cura completa para a morte de Narciso. Isso se dá no último instante da vida do Cristo. É o grito: tudo está consumado. Naquele momento, não é à toa que a narrativa, lembram tudo que nós falamos sobre a narrativa que demonstra uma realidade mais profunda? Que a narrativa diz que todo o sangue saiu. Né? Tudo que havia ali para ser doado, foi doado. Amando os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Desejei ardentemente comer esta ceia convosco. Desejei ardentemente comer esta ceia convosco. Lava os pés e
o que agora faço vocês não entendem, mas depois vocês vão compreender. Não é o servo maior do que o seu senhor. Eu lhes dei o exemplo. Amar o outro como a si mesmo. Não há amor maior do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Veja, o amar o outro como a si mesmo é o contrário do que Narciso fez. E ao final, tudo está consumado, ou seja, não me sobrou mais nada para dar. Tudo foi dado. O Cristo crucificado, ele é a antítese do Narciso enamorado da própria imagem. O Cristo crucificado é o oposto do Narciso enamorado pela própria imagem. Só que tem um porém. A imagem que o Narciso tinha de si era falsa. A imagem que Cristo tinha de si era verdadeira. Ainda assim, não arrogou-se a sua igualdade com Deus, mas tomou a forma humana, humilhando-se, e humilhando-se sob a forma humana, humilhou-se ainda mais, até a morte e morte de cruz. Vocês entendem como fica muito mais claro quando nós contamos essas histórias à luz de uma chave simbólica. Tudo está consumado. A pergunta é: quais áreas da nossa vida nós podemos dizer como Cristo crucificado? Tudo está consumado. Qual ponto da sua vida você pode dizer: aqui eu me dei inteiro, não teve uma gota de Narciso, não teve uma gota de amor errado. Eu me dei inteiramente. Qual área da vida a gente pode dizer isso de boca cheia? A gente pode olhar ao redor e dizer: tudo está consumado. Acho que bem poucas, né? Ao final, minha gente, como diz o título dessa live de hoje, você não é tão bonzinho quanto pensa. Né? Narciso não é uma pessoa. Narciso é um movimento da alma humana. Né? Narciso somos eu e você. É isso. Enamorados da própria imagem, de uma imagem falsa. Presos numa narrativa, desejando abraçar essa narrativa, esquecendo-se da ordem da realidade. Por isso que essa história foi contada. Por isso que essa história foi contada. Para nos ensinar isso. Para nos ensinar. E por fim, ela encontra, curiosamente, eco em uma outra história que nós conhecemos muitíssimo bem. Né? Já estamos mais familiarizados. Tudo está consumado. Né? É isto. Então, pessoal, este foi o nosso primeiro dia, tá certo? Esse foi o nosso primeiro encontro. Como aqui está uma dinâmica diferente, eu não estou tendo acesso aos comentários, às perguntas, às coisas. Deixa eu ver aqui se eu consigo ver. Eu consigo ver, Caio? Tu disseste que eu conseguia. Deixa eu pegar aqui um celular. Tem que entrar por outra conta. Tu tá com o teu, né? Me empresta aqui, por favor. Só para dar uma olhadinha, tá certo? Então, tudo certo. Pronto, basicamente é isso, né? Deixa eu ver aqui. Alguém fez alguma pergunta? Alguém fez alguma coisa? Veja como vocês falaram. Vocês falaram um bocado. Pois bem, pessoal, é isto. Ficamos por aqui. Amanhã tem novamente, beleza? Então, amanhã, novamente, às 9 horas, Jornada do Poço à Luz. Convidem novamente todo mundo, chamem novamente todo mundo, façam de novo o programa da família, beleza? E é isto. Muitíssimo obrigado. Essa live vai ficar salva por 24 horas para quem fez a inscrição, beleza? Então é isto. Cheiro grande. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Valeu, abração.